Ele estava deitado no canto mais escuro do canil, com o queixo apoiado sobre as patas dianteiras e os olhos semicerrados. O labrador de pelos dourados, agora tingidos por uma névoa cinza ao redor do focinho e das sobrancelhas, respirava devagar demais para um cão que ainda tinha vida pela frente. Os funcionários do abrigo de Curitiba já tinham aprendido a não esperar muito dele. Nos últimos 3 meses desde que chegara, ele recusava brinquedos, mal tocava na ração e desviava o olhar de qualquer pessoa que se aproximasse. A veterinária responsável pelo setor tinha um nome interno para aquilo. Ela chamava de luto sem corpo. O animal estava de luto por alguém que ele não sabia se ainda existia. Ninguém sabia ao certo como ele tinha chegado até ali. Um caminhoneiro o encontrou amarrado a uma placa de trânsito na beira de uma rodovia estadual no interior do Paraná, sem coleira, sem chip, sem nenhuma identificação. O homem o levou até o abrigo mais próximo com a consciência pesada e a promessa de que alguém veria buscá-lo. Mas ninguém foi. As semanas passaram. O cão envelheceu dentro daquelas grades com uma dignidade silenciosa que constrangia qualquer um que passasse perto demais. Os voluntários tentaram de tudo. Passeios, petiscos importados, uma cama ortopédica que custou o salário de 2 dias de trabalho de uma das atendentes. Ele usava a cama sim, mas da mesma forma que usava tudo mais, sem interesse, sem alegria, como se o conforto fosse apenas um detalhe irrelevante no mundo que tinha perdido o único elemento que importava. A diretora do abrigo, uma mulher de 50 e poucos anos com o olhar habituado a histórias tristes, disse numa entrevista posterior que o labrador parecia estar esperando por algo, ou por alguém. Ela não sabia explicar direito. Era só uma sensação. A forma como ele às vezes levantava a cabeça de repente no meio da noite, as orelhas erectas, o focinho apontado para a janela gradeada, como se tivesse ouvido algo que nenhum ser humano ao redor conseguia captar. Do outro lado do estado, numa cidade pequena chamada São Miguel do Iguaçu, um homem chamado Renato passava os últimos 8 anos fazendo algo que muita gente já tinha pedido para ele parar. Ele imprimia cartazes. Toda semana, sem falta, ele sentava diante do computador velho da sala. Abria o mesmo arquivo com a foto do filhote de labrador que desapareceu do seu quintal numa tarde de setembro, e imprimia mais algumas dezenas de folhas. Colava em postes, deixava em pet shops, mandava por WhatsApp para grupos de animais perdidos de cidades que ele nunca tinha visitado. A filha mais velha certa vez perguntou quando ele ia parar. Ela não tinha crueldade na voz, só o cansaço de ver o pai carregando um peso invisível por tanto tempo. Renato respondeu que ia parar quando soubesse o que tinha acontecido. Precisava saber. Era assim com ele. Não conseguia fechar uma porta sem entender o que havia do outro lado. O labrador tinha sido roubado. A polícia confirmou na época. Alguém tinha aberto o portão nos fundos da casa enquanto a família dormia e simplesmente levado o animal. Por quê? Para vender? Para usar em algum esquema de criação clandestina? Nunca descobriram. O cão sumiu como se o chão tivesse engolido ele, e Renato passou 8 anos parado naquela tarde de setembro sem conseguir avançar. Até que um dia, uma publicação num grupo regional de animais perdidos chegou até ele por um caminho tortuoso de repostagens e indicações. Uma foto tirada numa luz fraca, mostrando um labrador idoso com pelos grisalhos ao redor do focinho, deitado numa cama ortopédica dentro de um abrigo em Curitiba. A legenda dizia apenas que ele estava disponível para adoção e que tinha chegado sem identificação. Renato ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois chamou a esposa. Ela também ficou em silêncio. A questão era simples e impossível ao mesmo tempo. O cachorro da foto tinha pelo menos 10, talvez 11 anos. O filhote que tinham perdido teria exatamente essa idade. A coloração era parecida. O porte era parecido. Mas havia centenas de labradores no Paraná, e a esperança muitas vezes é uma forma disfarçada de tortura. Mesmo assim, Renato foi. Ele não contou para ninguém além da esposa. Não quis criar expectativa. Fez a viagem sozinho, num sábado de manhã, com o coração no estado que ele depois descreveu como sendo parecido com o momento antes de abrir o resultado de um exame médico. Você sabe que vai descobrir algo. Não sabe se vai sobreviver à descoberta. O abrigo era modesto, mas limpo. A diretora o recebeu com a cordialidade profissional de quem já viu muitas histórias tristes e aprendeu a não prometer nada antes do tempo. Ela o acompanhou até o corredor dos canis. Renato foi ficando mais lento a cada passo. Não por hesitação. Por algo que ele próprio não sabia nomear. Quando chegou diante da grade, o labrador estava na posição de sempre. Deitado, imóvel, o queixo sobre as patas. Os olhos entreabertos. As orelhas relaxadas.
Um cão que tinha aprendido que o mundo do lado de fora daquelas grades não era mais assunto seu. Renato ficou parado por um longo momento. Olhou para o animal. O animal não olhou para ele. A diretora ao lado observava sem dizer nada. A veterinária tinha se aproximado silenciosamente e estava parada um pouco atrás, também em silêncio. Então Renato fez algo que nenhum deles esperava. Ele juntou os lábios e assobiou. Não foi um assobio qualquer. Foi um padrão específico, curto, 2 notas descendo, uma subindo, quase como o fragmento de uma melodia que só existia entre eles dois. Era o assobio que ele usava para chamar o filhote quando ele estava no quintal. O som que significava hora de comer, ou hora de brincar, ou simplesmente eu estou aqui. Era uma linguagem de 2, inventada ao longo de meses de convivência antes do roubo, quando o animal ainda era novo e o mundo ainda era inteiro. O que aconteceu nos segundos seguintes foi registrado pela câmera de segurança do corredor e mais tarde por um dos funcionários que tinha sacado o celular por instinto. Sem entender muito bem por quê. As orelhas do labrador se ergueram. Não gradualmente. De uma vez. Como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro do animal. Os olhos abriram completamente, e quem esteve presente disse depois que foi a primeira vez em 3 meses que aqueles olhos pareciam realmente acordados. O focinho começou a trabalhar, as narinas se abrindo e fechando em ritmo acelerado. O corpo inteiro, que tinha estado numa letargia quase clínica, passou a vibrar com uma tensão que não era medo, era reconhecimento. O cão se levantou. As pernas traseiras tremiam levemente, a idade cobrando seu preço, mas ele ficou de pé. Olhou diretamente para Renato. E então soltou um som que a veterinária descreveu depois, num depoimento que circulou por semanas nas redes sociais, como sendo o som mais perturbador e mais bonito que ela tinha ouvido em 20 anos de profissão. Não era um latido. Não era um gemido. Era uma vocalização longa, oscilante, quase humana, o tipo de som que um animal faz quando está tentando transformar emoção em linguagem e não tem palavras suficientes. A porta foi aberta. O labrador saiu do canil com uma pressa que suas articulações mal suportavam, e caminhou, depois trotou. Depois foi o mais próximo de correr que seu corpo envelhecido ainda permitia, em direção a Renato. Quando chegou, não pulou, não latiu. Simplesmente encostou a cabeça contra a barriga do homem e ficou ali, imóvel, com todo o peso do corpo cedendo para aquele apoio como se as pernas finalmente tivessem recebido permissão para descansar. Renato desceu até o chão. Abraçou o animal com os braços e o rosto enterrado no pelo do pescoço. As câmeras capturaram o momento em que os ombros dele começaram a tremer. Ninguém no corredor disse nada. A diretora olhou para o lado. A veterinária segurou o celular sem conseguir terminar o vídeo porque a mão tinha começado a tremer também. O exame de DNA feito nos dias seguintes confirmou o que todos já sabiam naquele corredor. Era o mesmo animal. 10 anos e 8 meses. Roubado quando tinha 2 anos e meio. Encontrado por caminhos que nenhum investigador jamais conseguiu reconstituir completamente. O que a polícia e os veterinários não conseguiam explicar, e que gerou discussão em fóruns de comportamento animal pelo mundo inteiro, era a memória. Como um cão que tinha vivido uma vida inteira de experiências desde aquele quintal tinha retido, em algum lugar profundo do sistema nervoso, a memória de um padrão sonoro específico que não escutava há 8 anos? Como aquele assobio, aquelas 2 notas descendo e uma subindo, tinha atravessado uma década inteira de separação e chegado intacto ao outro lado. Os especialistas falaram de memória olfativa, de gatilhos auditivos, de estruturas límbicas que preservam associações emocionais com uma fidelidade que a consciência humana não consegue igualar. Falaram de ciência. Mas as pessoas que estavam naquele corredor não estavam pensando em ciência. Estavam pensando que 8 anos é muito tempo para não desistir de alguém. E que às vezes, no intervalo entre 2 notas de um assobio, o mundo inteiro para.